Piscando, tá gravando, salve família, tudo bem com vocês? Aqui é o Motoscris Investidor, mais um vídeo, mais um resumo da carteira do canal. E deixa eu começar com uma notícia ruim, não em relação ao conteúdo do vídeo, mas agora antes disso aí acabou de queimar o cartão de memória que eu uso para gravar os vídeos. Ainda bem que eu tinha um outro sobrando, né? Aquela frase, quem tem um tem nenhum. Mas o que eu usava antes era de 64 GB e esse 32, então já vou providenciar um outro porque é muito pouco tempo para poder gravar este vídeo e vou retornar para casa já. Mas enfim, família, resumo do mês de janeiro, começando aí 2024 no resumo da carteira. E este vídeo até poderia, quer dizer, poderia não, eu gostaria de ter postado ele antes, mas não consegui porque no dia 1º eu viajei para a praia. E é no dia 31 ali, no final do dia 31 que a gente consegue fechar todas as informações da carteira. Então eu deixo sempre entrar o mês seguinte para poder gravar. E aí agora que eu voltei da praia eu consigo passar as informações para vocês. E temos algumas informações bem interessantes no mês de janeiro. Aportei novamente os R$600 de praxe, não teve um aumento no aporte. Mas a carteira, ela acabou caindo muito pouco em relação ao mercado. Então a carteira ficou um pouquinho abaixo de zero, enquanto que o mercado aí, o nosso principal índice Bovespa, caiu aí mais de 4%. E é nesse ponto que eu quero começar falando com vocês, porque cair menos é algo que poucas pessoas focam e é muito mais importante do que render mais. Em alguns vídeos eu já falei sobre isso, então em alguns outros vídeos o Ibovespa caiu bem mais do que a minha carteira. Eu aproveitei para explicar para vocês. Então, sendo bem breve, só vou dar um exemplo aqui para quem não entende sobre isso passar a entender. É o seguinte, imagina que tu investe R$100, qualquer investimento, tá, de renda variável, e aí ele acaba desvalorizando 50%. Então os seus R$100 acabaram virando R$50, concordam? Colocou 100, perdeu 50%, ficou com R$50. Beleza. Agora, se os teus R$50 valorizarem 50% novamente, tu não volta a ter os teus 100 iniciais. Tu passa a ter R$75, porque 50% de R$50 é R$25. Aí tu tem R$50 mais R$25 igual a 75. Ou seja, quando a gente desvaloriza, nossa carteira desvaloriza, a gente precisa de uma porcentagem muito maior para recuperar, só para ficar no 0 a 0, família. Só para ficar no 0 a 0. Então, é muito melhor que a minha carteira ela desvalorize menos nos momentos de crise e problemas. Eu nem vou entrar tanto no assunto do porquê que acabou caindo isso este mês, em janeiro, né? Mas caiu e a minha carteira ficou praticamente zerada. E o muito se deve à diversificação. Então, família, lá no final do vídeo eu coloco a rentabilidade da carteira. Vocês vão ver que minha carteira está aí pelo menos uns 15% acima. Olha a cagada ali na frente, vocês viram. 15% acima do mercado. E quando as coisas começarem a melhorar, de fato, alguns ativos já deram uma boa valorizada, mas ainda não é a valorização que eu espero e que eu acredito que aconteça. Não estamos no momento de euforia ainda. E ainda tem quedas no exterior, criptomoeda, enfim. Então, minha carteira está bem à frente do Ibovespa. Bem, né? Tá aí 15% à frente do Ibovespa. Não é tanto assim. Mas estamos ganhando enquanto tem outras pessoas que estão junto com o Ibovespa ou bem abaixo. E aí o trabalho depois para recuperar vai ser muito grande. Então quando as coisas melhorarem, de fato a carteira vai aí dar um boom. Vai ser o momento em que eu vou dar risada sozinho. Não necessariamente sozinho, né? Todo mundo que seguir a mesma lógica também vai estar dando risada à toa. Mas vocês entenderam o que eu quis expressar aqui. Falando sobre os dividendos, o segundo assunto que eu costumo abordar, recebemos R$120, família. Mais um mês recebendo acima dos 100. Isso é uma maravilha, muito bom receber dinheiro dormindo. E mais de R$100, já são praticamente 2 tanques aí da moto. Então, mais alguns investimentos, mais alguns meses, eu devo estar recebendo no mínimo 2 tanques de gasolina por mês. E é isso aí. Daqui a pouco tá bancando a minha gasolina inteira de todos os meses. E se eu não quiser mais investir, eu posso simplesmente curtir aí minha gasolina de graça.
Outro ponto importante é que a gente teve mais uma queda na taxa de juros, família. E a tendência é que isso continue, a taxa de juros continue caindo, né? Então caiu mais um pouquinho. Foi mais pro final do mês que a gente teve a reunião aí do Banco Central. Então vou colocar aí para vocês quanto que tá a nossa taxa, colocar um gráfico aí para vocês. E a tendência é que continue caindo. Eu espero até que isso aconteça, que o nosso IPCA continue controlado, que é um índice para a gente medir a inflação. Porém, eu até não vou entrar tanto no assunto, mas eu quero que vocês pensem sobre isso e até deixem nos comentários algum exemplo. Mas eu não sei se talvez o governo tem combinado algumas coisas com as empresas ou tem buscado, enfim, não sei, é só especulação. Mas o que a gente tem visto é que muita coisa tem até mantido o preço ou aumentado um pouco o preço, né? E a inflação é a perda do poder de compra do nosso dinheiro, então a gente vê claramente a inflação quando a gente vai comprar comida. A gente vê ali o mesmo saco de arroz custando mais. E aí o que eu tenho notado e estou vendo um conteúdo na internet sobre isso? As coisas, o Nescau, o café até não, chocolate sim, algumas coisas têm diminuído de tamanho. Algumas mantido o preço e algumas elevado até um pouco o preço. Então, tem até um nome, um termo que eu não lembro para isso, né? Em vez de as empresas aumentar o preço por causa da inflação, elas estão diminuindo o tamanho dos produtos e mantendo o preço ou até aumentando um pouco. E qual que é o problema disso? O problema é que isso pode acabar mascarando a inflação. Eu não sou um especialista aí nessa área, mas meu medo é que isso acabe realmente mascarando a inflação e a gente esteja com uma inflação maior do que os números estão mostrando. E isso pode acabar dando um problema bem grande ao longo do tempo, né? A gente pode acabar tomando um susto e não é o que eu quero. Eu espero que a taxa de juros de fato caia, porque a inflação está sendo controlada e não sendo mascarada aí, e o pessoal usando alguma forma aí de manobrar isso, porque não adianta. A inflação subiu, ficou mais caro para as empresas produzirem, isso vai para o consumidor, é fato. É a mesma coisa imposto, tem uma frase que diz que as empresas não pagam imposto, quem paga imposto é o consumidor final. Se o governo aumentar a taxação em cima das empresas vão cobrar mais pelos produtos e ponto final. Quem paga é quem está na ponta da linha, família. E não é que eu quero que os preços aumentem, não é isso, eu não quero que os preços das coisas aumentem, mas é melhor que a gente saiba da situação do que está sendo, do que está acontecendo e ver os preços subindo do que eles estarem subindo e o pessoal mascarando aí, diminuindo os produtos. Então deixem um exemplo se vocês têm visto produtos aí, principalmente quem faz rancho vai conseguir perceber isso com facilidade, que os tamanhos estão diminuindo. Bom, família, mudando um pouco de saco para mala, mudando um pouco aqui o assunto, como que foi o aporte, né? Como que eu investi o meu dinheiro no mês de janeiro? E antes de eu explicar na realidade como que eu fiz, vou começar a dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso, né? Opa! Eu quero pedir vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações. Então, este é um quadro aqui em busca da independência financeira, em que eu invisto meu dinheiro real, e estou mostrando na prática para vocês como eu estou investindo, onde eu estou investindo, por que eu estou investindo, se está dando certo, se não está dando, quanto que eu estou ganhando, quanto que eu estou perdendo e tudo mais. E o objetivo é chegar em 300 mil reais, e já estamos com 32 mil, família. Olha só que maravilha. Comecei com 300 reais de aporte, né? Aportando 300 reais, depois foi aumentando, hoje estamos em 600. Quando eu posso eu aporto mais, geralmente no final do ano é onde eu consigo fazer o maior aporte. E voltando aqui, pessoal, deu tela azul, mas eu quero dizer para vocês que eu tenho uma playlist aqui com resumo de todos os meses. Vocês podem acompanhar a evolução mês a mês, o que está acontecendo.
E agora eu quero falar um pouquinho do aporte para vocês. Eu aportei uma parte em renda fixa. Estou buscando manter 10% em renda fixa, apesar do meu objetivo ser 22%. Eu estou de uma forma mais agressiva, né? Estou investindo de uma forma mais agressiva para poder aproveitar mais os descontos nos ativos. Então estou fazendo isso. Vou manter agora 10%. Eu cheguei a ter bem menos, cheguei a ficar com praticamente aí 2, 3%, mas agora vamos manter próximo dos 10%. Também coloquei uma parte em fundos imobiliários e ações, e esses dividendos que eu recebi, esses R$120, eu acabei investindo em fundos imobiliários, né, no final do mês. Então eu vou colocar aqui uma caixinha aqui embaixo. Editor, coloca aí embaixo os valores certinho do que eu fiz. Deixa eu dar uma acelerada aqui, faz uns bons dias que eu não pego a moto, então eu já não gravo tão rápido nos vídeos, né? Porque eu tenho que focar no assunto, no trânsito, depende muito do horário e tal, depende muito do trajeto. Mas como faz um tempinho que eu não pego a moto, eu também estou sendo mais cauteloso, sendo mais na manha. Essa é uma das minhas regras pessoais que eu sigo. Deixa eu passar aqui. Depois do aporte eu quero abrir meu coração aqui para vocês, falar que a reserva de emergência é um assunto que eu bato muito nessa tecla, ele é muito importante. Se não fosse a reserva de emergência eu teria ferrado. E inclusive, bom, nesse vídeo vocês já viram que estragou meu cartão de memória, então a gente sempre acaba tendo prejuízo. Tem vários exemplos disso. E ultimamente eu tenho até gasto um pouco mais do que eu ganho, e isso ao longo dos meses tem comido a minha reserva de emergência. Porém, eu já estou buscando maneiras aí de sanar isso. Não está afetando o aporte por enquanto, mas minha reserva de emergência aí, eu cheguei a ficar numa situação até um pouco mais delicada do que eu gostaria. Também estou colocando dinheiro em obra, então bastante coisa acontecendo ao mesmo tempo, investindo dinheiro aqui no canal. E pessoal, a reserva de emergência, se eu tiver que classificar, se não é tá no top 3 aí dos conceitos mais importantes para investir. Sem reserva de emergência vai dar uma merda, vai dar um problema, tu vai precisar de dinheiro e aí tu vai vender na baixa, vai perder a oportunidade de perder dinheiro. Então imagina, se der um problema na moto que eu preciso arcar com os custos, eu tenho que ter um dinheiro. Eu não posso ficar contando com esses 32 mil que estão investindo, eu não posso tirar esse dinheiro, senão eu vou perder, como eu falei, dinheiro e oportunidade. Não é o objetivo aqui, o objetivo aqui é a gente fazer dinheiro. Quero falar pra vocês que os ativos que coloquei na tela não são recomendações de compra nem de venda, nada disso, tá, família? Não é. A taxa de juros deve continuar caindo, vamos comprar mais ativos, vocês sempre vão ver eu falando deles, mas não são recomendações nem de compra nem de venda. É aquilo que eu falo, né? Tem uma analogia que eu faço. Mesmo que tu não goste de futebol, tu vai conseguir entender. Mas se tu pegar todas as pessoas que tu conhece e pedir para cada uma montar um time, tá? Uma seleção, com qualquer jogador de qualquer país, eu tenho certeza que cada um montaria um time diferente. Ninguém ia montar um time igual. Então a gente teria talvez algumas peças parecidas aí, como o Cristiano Ronaldo, ou alguns Neymar, Messi e alguns outros jogadores, mas o time não ia ser o mesmo, ou até alguns ativos iam repetir, mas não estariam na mesma posição, talvez. E os investimentos é assim, se fosse só copiar a carteira de outra pessoa, era só a gente pegar, sei lá, a carteira do Warren Buffett, o maior investidor que a gente tem aí, ou outros investidores relevantes que tiveram bastante resultado, e copiar eles. E na prática não é assim que funciona. Se a gente não sabe o motivo pelo qual a gente está investindo ou não, não tem sentido nenhum, tá, família? Quero colocar aqui para vocês as movimentações. Não, as movimentações não, desculpa, o balanço. Editor, coloca o balanço aí, que é onde eu mostro o que eu quero ter de cada ativo que eu tenho atualmente. Quero agora finalmente mostrar para vocês a rentabilidade da carteira, para vocês verem como estamos na frente do Ibovespa, dando um baile aí no Ibovespa. Então a gente tem que ficar no mínimo distante do Ibovespa, e eu quero que essa distância aumente cada vez mais. E também eu quero colocar o extrato para vocês. Então vocês sabem o que eu comprei, mas no extrato tem direitinho as movimentações, os dividendos, quanto cada ativo pagou. Então tem mais detalhes. É isso, família, começamos 2024 bem, né? Não valorizando, mas caindo pouquíssimo.
ganhando bons dividendos aí na carteira e crescendo cada vez mais. Vamos ver se a gente, neste ano, vamos passar, quer dizer, nós vamos passar, vamos ver em qual mês, né? Passar de dinheiro investido do que o preço da CBR. Então hoje dá pra gente praticamente comprar uma R30, mas vamos passar aí o preço da CBR, pegar aí mais de 50 e poucos mil reais. Pelo menos a minha, que é 2021, vale isso. Certo, família? Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra vocês, até mais e tchau, tchau!